Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um assunto interessante que é sobre inércia, certo? Vamos aí conversar sobre esse assunto que o nosso amigo terraplanista aí comeu broa. Então vamos lá. Esse aqui é um debate aí que aconteceu entre um pastor e um terraplanista, certo? E o terraplanista levantou um ponto muito bom que ele não soube explicar corretamente. Então vamos lá. Olha só, eu gostaria muito que esse pastor respondesse porque parece que ele entende um pouco de física. Então seria bem legal mesmo, porque nós hoje vamos falar sobre Isaac Newton. Nós vamos falar sobre uma coisa útil de Isaac Newton. Então olha só, vamos lá. Começar aqui. Josué, capítulo 10, versículos 12 a 13. Diz o seguinte, ó. Então Josué falou ao Criador, no dia em que o Criador, Yahweh, deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeon, e lua no vale de Ajalon. E depois, versículo 13. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Pois bem, então a primeira coisa aqui. O sol parou. Nós temos duas possibilidades. Ou está numa terra plana, o sol está andando lá em cima, nós estamos parados aqui na terra plana, certo? Na pizza, estamos paradinho, o sol está girando, de repente o sol parou, beleza? E a lua parou, ok? Ou, no ponto de vista do globo, certo? Nós estamos na terra que está girando, o sol está parado lá, né? E a terra que está girando no final das contas, certo? E quando o sol parou, significaria o quê? Perguntaria para o pastor. Aí a minha pergunta para o pastor, o sol parou no modelo do globo significa o quê? Em qual referencial? Se é no referencial humano, e eu concordo, beleza. Significa que a Terra parou, então? Porque ou o Sol parou, a Terra está girando e ele parou, ou a Terra parou, beleza. Se a Terra parou, pastor, a minha pergunta é, você já ouviu falar de um cara chamado Isaac Newton? Pois é, Isaac Newton, o físico inglês, né, foi quem formulou o princípio da inércia, certo? Então vamos supor, eu estava tendo a batalha, a Terra era uma bola, vamos supor no ponto de vista do pastor. A Terra parou, ok? E o que aconteceu? A Terra estava a 1.666 km por hora girando. Beleza. Quando a Terra parou, por que o oceano, que estava a 1.666 km por hora com a Terra, por que ele não atravessou o continente? A gente não tem registro disso. Como é que funcionou isso? Tudo parou. Ó, detalhe, deixa eu explicar uma coisa para todo mundo aqui. Vamos supor que o Criador parou a água, parou o ar, parou a Terra, certo? E parou o ser humano para o ser humano não sair voando a 1.666 km por hora, certo? Vamos imaginar tudo isso. Então, se o Criador parou o peixe, mas não parou a comida que estava dentro da barriga do peixe, a comida sairia pela boca do peixe e estouraria o peixe a 1.666 km por hora. Se o Criador parou o ser humano, mas não parou a comida que está dentro da barriga do ser humano, a comida sairia da barriga do ser humano a 1.666 km por hora. Explodiria tudo. Princípio de inércia, pô. Nós todos estamos nos movimentando a 1.666 km por hora. Se o Criador fizer parar agora o Sol, na visão dos caras do globo, e não parar esse microfone que está a 1.666 km por hora, sai voando a 1.666 km por hora. Ou seja, tem que purar cada partícula do universo para esse milagre acontecer no modelo do globo. Enquanto que, para acontecer no modelo Terra plana, o Sol parou e a Lua parou. Fim de papo. Percebe a diferença? É complicadinho, hein? É complicadinho. Então fica a minha pergunta para o pastor aí. Como é que funcionou? É exatamente como diz os rabinos. Cada molécula do universo parou para fazer o Sol parar. Por que então isso não está bem descrito na Bíblia? Porque é um milagre muito maior, muito mais grandioso, você percebe? A Bíblia, ela tem milagres grandiosos para mostrar o que? A glória do Criador dos céus e da terra. Nada na Bíblia foi subscrito ali, quando a gente fala em termos de milagre. Se o milagre foi ter parado tudo, simplesmente estaria lá. Tudo no mundo parou. E aí então, depois os caras voltaram à corrida. Ainda tem outra, né? Porque tem que parar, mas tem que ser uma parada relativa. Vamos supor, o cara tá numa batalha, correndo a, por exemplo, sei lá, 5 km por hora, numa batalha com uma lâmina na mão dele, certo? Além de parar o ser humano, a lâmina e tudo mais,
tem que considerar que está parando enquanto o ser humano está correndo. Então teria que parar só o movimento da Terra, mas não parar o movimento do ser humano, porque senão todo mundo ficaria estátua, e aí agora parou tudo, agora continua. Né? Explica. Interessante isso. Muito bem levantado. Gostei desse ponto levantado do pastor. Agora, veja bem. O terraplanista, ele fez a pergunta certa. Ele foi lá na jugular. Josué, o sol parou. Me explica isso. Aí o pessoal fez uma pergunta para ele. Parou com relação a quem? Ele deveria ter falado. Parou com relação ao observador na Terra. Pronto. Aí você falaria, pastor, agora, parou com relação ao observador da Terra. Se a Terra está girando, significa que a Terra parou o seu movimento de rotação? Foi isso? Quando o Sol parou, significa que a Terra parou o movimento de rotação? Aí eu perguntaria para o pastor assim, você acredita em Isaac Newton e no princípio de inércia, que é muito simples. Se eu pegar isso aqui e eu jogar naquela direção, ó, se eu jogar naquela direção, isso aqui vai continuar indo para lá, certo? Por inércia. Não é assim, ó, joguei, o movimento imediatamente parou. Não é assim. Né? Então, por inércia, as coisas se movimentam. Se você estiver num carro a 100 km por hora e bater o carro e ele for a 0 km por hora, o que vai te matar é a inércia, basicamente, certo? Porque você vai ter um impacto de 100 km por hora no seu corpo que estava a 100 km por hora. Foi parado de forma abrupta, certo? Então, é isso, basicamente, tá bom? Bom, pessoal, a gente finaliza por aqui. E lembrando ao nosso amigo aí terraplanista e ao nosso amigo pastor. A gente vai ter aqui o assunto terra plana bíblica em dezembro.